Olá, pessoal do sétimo ano. Então, se vocês ouvirem barulho a mais aí no vídeo de vocês, é porque os meus vizinhos resolveram fazer reforma hoje. E estão escutando música e fazendo reforma, a coisa mais linda do mundo. Bom, para a aula de hoje, você tem que prestar atenção na página 118, ok? Você vai notar que tem o exercício número 2 que ainda não foi feito. O exercício número 2 fala sobre os verbos dicende. O que são esses verbos dicende? São aqueles verbos de dizer. Eles funcionam como uma complementação de uma fala, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui no texto, na fábula, que você vai ter que fazer o exercício daqui a pouco, para você compreender melhor. Presta atenção. Certa vez o vento e o sol discutiam sobre quem era o mais forte. É claro que eu sou o mais forte que você, afirmou o sol. Afirmou é um verbo dicende. Teve a fala do sol e aqui uma complementação. Ele afirmou, né? Da mesma forma que tem a continuação. Presta atenção. Ninguém consegue me enfrentar. Ah? Gabou-se o vento. Gabou-se. Assim como veremos, retrucou o sol. Então, só nesse iniciozinho de texto eu já mostrei para vocês vários verbos dicende, ok? Aqui em cima também tem uma lista, olha só, para vocês darem uma olhadinha. O que você tem que fazer nessa questão? Vamos lá, A e B. Grife todos os verbos dicende utilizados pelo narrador. Bom, eu já ajudei vocês com 3 verbos. Retrucou, gabou-se e afirmou. Agora você faz do resto do texto, não é? Beleza? Não é complicado. Na letra B, você tem que colocar sinônimos, né? Anote em seu caderno que outros verbos dicende poderiam ser utilizados no lugar dos que você grifou. Esses que a gente grifou aqui, né? Retrucou, afirmou. Eles poderiam ser trocados por quais? Quais outros verbos? Ok? Você pode utilizar o dicionário, pode utilizar o Google e responder aí, beleza? Essas duas questões não são complicadas. Aqui, na número 3, na página 119, 119, né? 119, você tem o exercício 3, ok? Leia o fragmento que reproduz o diálogo entre o garoto e a sua mãe. Repare que nele a voz do narrador pouco aparece. É só um diálogo, praticamente. Só tem aqui, ó, pausa, que é coisa do narrador. Pausa, que é coisa do narrador. Por que eu sei que ali é uma narração? Porque tem um travessão introduzindo cada fala. O que a gente tem que fazer aqui? Reescrever o texto em terceira pessoa, substituindo pelo menos parte das falas pela voz do narrador. Você pode transformar o texto inteiro em narração? Pode, mas você pode escolher algumas. Poderia ficar, sei lá, a mãe estava atarefada quando de repente ouviu seu filho gritando: Mãe! Daí tem uma fala do narrador do menino: Mãe! Eu vou substituindo certas falas por narrações, ok? Você pode fazer isso aí então no caderno, tá? Mas o que eu vou pedir que vocês façam realmente para me mostrar, tá? É essa número 4. A número 13, a número 2 e a número 3, você não precisa me mandar a fotografia da atividade. Você tem que me mandar a fotografia apenas da número 4, que é o quê? Lembre-se de uma experiência marcante, muito boa ou muito ruim, vivida por você ou por alguém que conhece. Ou seja, pode ter acontecido contigo ou com alguém que você conheça. Transforme essa história em uma narrativa ficcional. Ficção. Lembra tudo que a gente estudou sobre ficção, sobre fantasia, né? Se for uma experiência
Pessoal, eu quero que você narre em terceira pessoa. Se aconteceu contigo, tem que fazer um exercício de transformar para terceira pessoa. Se é uma história narrada, vivida por outra pessoa, com sua mãe, com seu pai, eu quero que você narre em primeira pessoa. Entenderam o joguinho, a transformação? Para escrever seu texto, leia com atenção as orientações. Olha só, aqui tem as orientações. Selecione com cuidado a história que contará. Ela precisa ter um conflito vivido pela personagem ou pelas personagens. Procure escolher o que pareça ser mais interessante aos olhos do leitor. Que história que aconteceu contigo ou com alguém que você conhece que merece ser contada? Tem que ser uma coisa diferente que aconteceu, né? Lembre-se, né, que tem que ter uma introdução, o início da história, o desenvolvimento e o desfecho. Informações sobre o cenário, época dos personagens e o início do conflito. Desenvolvimento, sequência dos fatos e assim por diante. É só você prestar atenção aqui nas instruções complementares e fazer o seu texto. O seu texto, tem bastante gente que perguntou no texto anterior, tem que ter no mínimo umas 15 linhas para conseguir cumprir essa coisa da introdução, desenvolvimento e desfecho. Por quê? Porque eu considero que um parágrafo bom, ele vai ter umas 5 linhas, né? Pode ter um pouco menos ou um pouco mais, claro, mas 5 linhas é a média, né? Eu vou contar uma história para vocês agora que aconteceu comigo, então eu tenho que contar em terceira pessoa, ok? Eram 4 amigos: Didier, João Guilherme, Alexandre e Fabrício. Todos os sábados eles saíam de bicicleta na cidade onde moravam, no interior do Rio Grande do Sul, para ir pescar em um rio que passava próximo à cidade. Eram crianças aventureiras. Naquele dia, naquela manhã de sábado, eles descobriram um cipó em uma árvore perto do rio e resolveram inventar uma nova brincadeira. Todos eles gritavam Tarzan, se balançavam no cipó e caíam dentro do rio. Tudo muito seguro que seus pais nunca brigariam com eles. Todos fizeram um movimento. O último era João Guilherme. Todos gritavam Tarzan e caíam. João Guilherme frequentava o fonoaudiólogo há 1 ano para tentar reparar um pequeno desvio de fala. Ao invés de pronunciar Tarzan, João Guilherme pronunciava Tarvan. Quando João Guilherme veio correndo no cipó e pronunciou a palavra Tarvan, o cipó arrebentou e João Guilherme caiu no chão. Quebrou o braço. Resultado: os 4 de castigo. Claro que na minha cabeça fica bem mais engraçado, mas é uma história que eu me lembrei agora. Lembrei agora dessa história e resolvi contar para vocês. Foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu vi acontecer, eu estava presente, então eu narrei em terceira pessoa. Se você está presente, terceira pessoa. Se aconteceu com outra pessoa, você vai ter que colocar a perspectiva desse personagem, primeira pessoa. Beleza? Então façam o texto aí, produzam o texto de vocês e qualquer dúvida me perguntem nos comentários aí do fórum. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.